Bom, para você entender o pensamento do Jacob Böhme, é muito importante entender o contexto histórico em que ele se encontrava. Esse contexto histórico, basicamente, é a Reforma Protestante e a Guerra dos 30 Anos, que causou um alvoroço na Europa. Os países estavam brigando entre si, católicos e protestantes, então a guerra era tanto religiosa como também territorial. Então o Jacob Böhme, ele nasce num tempo de confusão espiritual. E aí ele vai pedir a Deus, vai orar muito para que Deus mostre o caminho de compreensão da fé cristã e das Santas Escrituras. E aí ele tem uma experiência mística, várias experiências místicas, onde é desvendado a natureza divina. Ele vai compartilhar isso com alguns poucos amigos do círculo dele, e aí acaba vazando. E aí isso irrita o pastor local, que acaba perseguindo ele. E aí ele passa 7 anos sem escrever. E aí quando ele volta a escrever, ele escreve o restante das suas obras. E aí essa sua intuição sobre a natureza divina é tão carregada de elementos filosóficos que acabou chamando a atenção dos filósofos alemães do século XIX, particularmente os românticos alemães, Fichte, Schelling e Hegel. O interessante no Böhme é esse reflexo desse pensamento ali do Renascimento, né? Esse pensamento que era da ciência emergente, mas também era mágico. Como se Böhme tivesse percebido o paralelismo entre a natureza e o espírito. Então ele fala tanto da espiritualidade da natureza como da natureza do espírito, como se a gente pudesse compreender um a partir do outro, né? O Schelling entendeu bem isso. Nós podemos ver claramente o traço do Renascimento no Jacob Böhme, essa coisa da experiência, de recorrer à experiência para poder solucionar os problemas teológicos do seu tempo, né? Então esse apelo à experiência íntima, né? Essa gnose que ele se permitiu através das escrituras. E aí nós também vemos um traço da Reforma Protestante. Detectamos no Jacob Böhme uma filosofia da natureza e uma filosofia da liberdade. E aí da sua filosofia da natureza a gente pode rastrear uma compreensão da astrologia, principalmente a astrologia do Renascimento, astrologia agora alicerçada dentro de um contexto de uma filosofia da natureza, como também nós podemos ver uma filosofia da liberdade, né? Ou seja, do arrependimento, de como a alma sai das trevas para a luz, de como é o caminho até Cristo. E aí nós podemos fazer um paralelo com o tarô, né? Então essa é mais ou menos a articulação entre o Böhme, a astrologia e o tarô que eu faço. Ou seja, eu tento reconstituir o sentido do tarô e da astrologia a partir de uma filosofia da magia que tem no Jacob Böhme, vamos dizer assim, o seu emblema, né? O seu lugar de meditação, reflexão. E tem aquela galerinha que vai dizer, mas você está querendo conectar o tarô ao esoterismo e ao cristianismo, e o tarô não tem nada a ver com isso, porque não foi projetado nessa intenção, não existem evidências históricas concretas. Calma. O tarô emerge na Baixa Idade Média Europeia, próximo do Renascimento. As filosofias que estavam em jogo naquele momento eram o neo-aristotelismo e o hermetismo alexandrino. Então atrelar o tarô, né, ou ligar o tarô a uma filosofia, a uma cosmovisão da Baixa Idade Média, que é essa cosmovisão cristã cabalista, cristã hermética, não é algo irracional. Muito pelo contrário, é muito legítimo. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que o argumento mobilizado pelo Ney Naif está errado. Não está errado, está certo. Eu admiro demais o Ney Naif, recomendo os livros dele. Agora eu estou colocando apenas um limite no argumento dele, conduzindo o argumento dele à sua zona semântica própria, que é o quê? É um argumento corretíssimo, mas somente do ponto de vista historiográfico. Porque do ponto de vista filosófico, uma vez que o tarô emerge na Baixa Idade Média e começo do Renascimento, ele está atravessado, sim, de uma filosofia hermética cristã, típica do Renascimento. Entende? Então, através da história, nós podemos rastrear a ontologia de fundo por trás da iconografia das cartas. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, comentar, compartilhar com outras pessoas, tá bom?